Olá, pessoal! Hoje eu vou falar sobre o tempo do crime, o lugar do crime, da extraterritorialidade, da pena cumprida no estrangeiro e da contagem do prazo para a pena. O primeiro tópico que eu vou tratar é do tempo do crime, que existem 3 teorias principais sobre essa aplicação do tempo do crime. A primeira teoria é a teoria do resultado, que considera praticado o crime no momento do resultado. A segunda teoria é da ubiquidade ou a teoria mista, que leva em conta tanto o momento da ação ou omissão como do resultado. A terceira teoria é da atividade, que é a teoria adotada pelo Código Penal brasileiro, que está disposto no artigo 4º do Código Penal, que considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Assim, se um sujeito A atirou em B quando tinha 17 anos e 11 meses, mas só foi pego quando completou 18 anos, não sofrerá a sanção prevista para os maiores de 18 anos. Então, como dito anteriormente, a teoria adotada pelo Código Penal é a teoria da atividade, que leva em consideração o momento do crime praticado. O segundo tópico é o lugar do crime, que de igual forma também existe 3 teorias. A teoria da atividade, ou também chamada de teoria da ação, em que o lugar do crime é da ação ou omissão, ou seja, o lugar do crime é onde a conduta típica foi praticada. A teoria do resultado, em que o lugar do crime é o da consumação, ou seja, o lugar do crime é onde se produziu o resultado. E a terceira teoria, também chamada de ubiquidade ou mista, ela é adotada pelo Código Penal brasileiro, que está disposto no artigo 6º do Código Penal, que considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. O terceiro critério que eu vou tratar é da extraterritorialidade. A lei brasileira pode ser aplicada a crimes cometidos no estrangeiro. Podemos dizer que há 2 blocos de aplicação quanto aos crimes cometidos no estrangeiro, sendo o primeiro para a aplicação incondicionada e o segundo a aplicação condicionada. Na aplicação incondicionada, para que seja possível a aplicação da lei brasileira, não está sujeito a qualquer condição. O fundamento para esta aplicação é que se leve em consideração a alta relevância do bem jurídico atingido, que está disposto no artigo 7º Código Penal, no inciso 1º da linha A à linha D. A linha A, que são os crimes praticados contra a vida ou liberdade do Presidente da República. A linha B, contra o patrimônio ou fé pública da União, do Distrito Federal, de Estado, de território, de município, de empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia ou fundação instituída pelo poder público. A linha C, contra a administração pública por quem está a seu serviço. A linha D, do genocídio, quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil. Já na aplicação condicionada, está sujeita ao concurso de várias condições para que seja possível a aplicação da lei penal brasileira. Essas condições também está disposto no artigo 7º, inciso 2º do Código Penal. A linha A. Uma das condições são os tratados ou convenções que o Brasil se obrigou a reprimir. A linha B. Os crimes praticados por brasileiro. A linha C. Dos crimes praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedades privadas quando em território estrangeiro e aí não sejam julgados. Para esta aplicação condicionada, irá depender dos seguintes concursos simultâneos, que está disposto no artigo 7º também, parágrafo 2º do Código Penal. A linha A. Entrar o agente no território nacional. Ser o fato punível também no país em que foi praticado. A linha C. Estar o crime incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza a extradição. A linha D. Não ter sido o agente absolvido no estrangeiro ou não ter aí cumprido a pena. A linha E. Não ter sido o agente perdoado no estrangeiro ou por outro motivo não está extinta a punibilidade segundo a lei mais favorável. Continuando o assunto de extraterritorialidade, eu vou tratar agora sobre a pena cumprida no estrangeiro. Na extraterritorialidade incondicionada, o agente é punido segundo a lei brasileira, ainda que absolvido e condenado no estrangeiro.
Assim, se for diversas as penas do agente, será atenuada a pena a ser cumprida no Brasil. Se as penas são idênticas, o prazo para o cumprimento dessa pena é computada. Então, se, por exemplo, um sujeito sentenciado no Brasil a cumprir 10 anos em regime fechado e no estrangeiro pelo mesmo crime foi sentenciado a 5 anos, o sujeito cumpre então os 5 anos no estrangeiro e, quando for cumprir a pena no Brasil, faltará mais 5 anos. O último tópico que eu vou tratar é sobre a contagem do prazo, que dispõe o artigo 10 do Código Penal, em que o dia do começo inclui-se no cômputo do prazo e contam-se os dias, os meses e os anos pelo calendário comum. Nas penas privativas de liberdade, restritivas de direito e dias multas, as horas são desprezadas. É isso, pessoal. Aguardo vocês no próximo vídeo e não se esqueçam de dar um like e se inscrever no canal.